Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado por estar conosco no decorrer de toda a programação também. Obrigado por entrar em contato conosco através do Facebook, dando as suas sugestões, criticando também, sugestões de pauta. Isso sempre nos auxilia de sobremaneira e faz um programa melhor. Está conosco o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, nosso comentarista. A introdução do programa hoje é curta, porque nós temos um convidado que nós vamos poder explorar bastante coisa, vamos poder falar de muita política que tem a ver com você e dentro da sua casa. Rubens Moscatelli. Você está me dando uma missão impossível, né? Tudo aqui é sobrenome italiano, né? Inclusive o convidado. Pois é. E italiano não prima muito por falar pouco. Vai falar bastante, mas vai chegar no ponto. Né? Isso é importante, né? Realmente a gente, aqui no Viver em Condomínio, a gente procura trazer questões ligadas direta ou indiretamente, não só com o condomínio, mas com a coletividade e com aquilo que é mais importante, que eu acredito para todos, que é a questão da cidadania, de saber exercer isso. Então hoje não vai ser diferente. É isso mesmo. E o programa tem esse viés também de dar a você uma condição de conviver. Essa que é a ideia, de exercer a sua cidadania. E para exercer a sua cidadania, nós precisamos trazer aqui pessoas, como estamos trazendo hoje, Júnior Bozella, vice-presidente estadual do Partido Social Liberal, PSL, foi vereador em São Vicente, foi superintendente nacional de saúde, concorreu a deputado estadual com mais de 50 mil votos e é um jovem na política. E é nesse ponto que nós queremos tocar. Júnior Bozella, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, você, Carela, cumprimentar o Rubens aí, dar uma saudação especial a todos os amigos, os telespectadores que nos acompanham. Primeiro ponto que eu queria tocar, que eu acho interessante, nós entendemos que empreender não significa abrir uma empresa, não é isso. A palavra empreender significa tornar algo inovador. E na política, a gente não tem visto isso acontecer com muita rapidez, na verdade, ou quase nada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o político nacional não empreende, não inova. E nós precisamos, e aqui eu quero começar com o Rubens, quando a gente traz um jovem engajado na política, não é? Que busca desenvolver trabalhos inovadores, você tem que buscar nos políticos antigos espaço para perceber que existe tempo que já se foi, não é? E dar chance para o novo. Não que eu diga, não concorre, mas o novo traz novas ideias. E é isso, nós precisamos oxigenar a nossa política. E nós precisamos tentar entender o que está acontecendo no cenário nacional com um número enorme de políticos que se perpetuaram nos cargos. E eu aqui não quero criticar a atuação, mas ele tem que fazer a sua autocrítica e ver o que contribuiu para essa nação. Realmente, Carela, se você for analisar nesse âmbito aí da renovação, nós estamos atravessando um momento de renovação, de uma forma ou de outra, né? Mas não sei se da melhor maneira possível. Por quê? Como não se abre espaço para outras lideranças, e aliás as lideranças mais antigas, elas abrem espaço criando partidos. Muitas vezes. Porque, bom, eu não tenho espaço no partidão lá A, B, C ou D, então vou batendo ali até eu chegar num ponto que, eu vou fazer um... Então, quer dizer, não é necessariamente a criação de um novo partido que vai trazer novas ideias, mas sim a transformação interna disso. Você tocou num ponto importantíssimo, né? Esse número enorme de partidos tem esse número enorme de ideologias? Pois é. Ideologias são muito limitadas em relação à quantidade de partidos. Não que não seja legítimo fazer isso. É legítimo que você
Bom, eu acho que eu tenho não uma ideologia, mas uma ideia que eu posso trazer aqui como o ponto central da minha bandeira partidária, que eu vou defender. E eu acho legítimo. Aliás, não é que eu acho, é legítimo. Mas isso não quer dizer a quantidade, não quer dizer qualidade. Então a gente tem que procurar, sim, renovar a política de dentro para fora. E é difícil você tirar alguém, pega um grande cacique nacional, ou estadual, ou até mesmo às vezes municipal, e falar para ele assim, olha, teu tempo chegou. O que vai acontecer? Fala. Não, se falar, você está perseguido. Pois é. Júnior Rosella, jovem, está aí iniciando na política, que ele não é tão novo assim na política, jovem de idade, mas já tem muita experiência política. Como é que você vê essas questões e qual a grande dificuldade de se inovar no nosso país? Porque nós estamos ali em meios a um governo cheio de reformas necessárias, e inteligentemente pela falta de popularidade, né, que é algo que nunca poderia ter se exigido do governo Temer, nem do próprio Temer, porque o Temer nunca foi popular nesse sentido e não foi votado, não é? Ele foi vice. Então votaram na presidente Dilma e, por consequência, e aí não vamos aqui discorrer sobre o impeachment, nada disso. O próprio Temer fala que ele está ali numa condição constitucional. Constitucional. Né? E outra, e ele não está preocupado com a popularidade. Ele está fazendo algo que eu reputo aqui como necessário. Não estou aqui julgando o governo dele, nem se é bom, se é ruim. Eu estou dizendo que é algo necessário. Reforma trabalhista foi necessária. A reforma da Previdência é necessária. A reforma dos gastos governamentais. Teto dos gastos. Teto dos gastos necessário. Então, precisamos tratar agora urgentemente dessa reforma para poder partir para a tributária. E assim estão caminhando. Como é que você vê esse cenário? Olha, cara, eu estava ouvindo bem aqui as reflexões. Primeiro que a gente sabe da dificuldade que é para você furar o bloqueio. Perfeito. A gente milita há muitos anos aí na vida pública, na política, e é um desafio. E é costumeiro a gente escutar que, olha, a política é um ambiente difícil, hostil, complicado. Olha, se eu puder dar um conselho para você, meu filho... Não entre. Não entra nisso, se afasta. É isso que a gente está acostumado a ouvir. E é evidente que dentro dos lares, das famílias, dentro de uma sociedade, as pessoas acabam achando que a política é lugar de bandido, né? E, na verdade, como é que você pode tratar um ambiente onde tudo se resolve dentro de uma sociedade, todos os interesses, tudo que todos nós, cidadãos de bem comum, contribuintes, pagadores dos nossos impostos, dependemos exclusivamente de um sistema onde toda a sociedade prega que é lugar de bandido. Então, o que acontece? As pessoas de bem, por natureza, acabam por se afastar. E não se aproximam, né? Ficam totalmente demonizando aquilo de uma maneira muito, muito latente. Então, a nossa preocupação, a nossa militância, ela vem nesse aspecto, nesse sentido. E momentos como esse nos dá essa oportunidade de conversar, de comunicar com a sociedade e mostrar que a política ela é um instrumento importante e decisivo. E a política, nós que fazemos política, nós temos que ter orgulho de ser político. Porque não há em nenhuma sociedade, eu costumo sempre dizer isso, em qualquer lugar do mundo, algo mais bonito do que a política, desde que feita por pessoas de bem, né? Que abdicam dos seus interesses pessoais para tratar dos interesses coletivos. Então a política ela não é feita para profissionais da política, é feita para cidadãos, para pessoas de bem que estão renunciando. Eu costumo sempre dizer isso, política não é atividade de escolha, é atividade de renúncia. Você tem que abdicar, você tem que se dedicar, é um sacerdócio. Você se tornar uma pessoa pública, você vai ser criticado, é natural numa sociedade as pessoas criticarem umas às outras. É mais fácil você criticar do que elogiar. Perfeitamente. E na política, você imagine você se colocar como uma figura pública, que já não é fácil para um jogador de futebol, ou para um artista de televisão. Imagine para um político onde é um ambiente que supõe-se que só tem marginal. Ele já começa pela negativação da função, não é? Uhum. Isso eu acho Você já começa do menos 10, né? É isso aí. Aí você tem que provar que você não é igual a todo mundo que está lá. E eu acho que é muito ruim numa sociedade a gente generalizar. Você fez uma observação interessante com relação ao posicionamento desse governo atual. Não está em discussão as denúncias, as acusações, enfim, e isso que às vezes acaba imperando e muitas das vezes os jornais, a mídia como um todo acaba impondo isso,
na cabeça da sociedade. É evidente que nós que vivemos no ambiente político, a gente está sempre acompanhando 24 horas, mas quem tem os seus deveres diários, enfim, tem o marido para cuidar, a esposa, o filho na escola, tem que fazer a comida, o almoço, o jantar, não fica toda hora se interessando pelo que acontece nos bastidores da política. Então a gente vive um momento hoje de crise moral no país, há uma ausência de bons exemplos, há uma falta de uma referência hoje que a gente possa acreditar. E aí você pega um governo que é impopular, que constitucionalmente realmente ele está cumprindo um papel, ele foi vice, houve um impeachment, não se estou discutindo se teve golpe ou se não teve golpe, mas é regimental. Quer dizer, foi cumprido dentro do que a lei determinava, se foi uma manipulação, um movimento ou não, mas nós temos um presidente hoje que você colocou bem. Impopular, do ponto de vista que as pessoas o acusam de uma série de questões, mas, porém, que está dedicado a fazer reformas que são importantes e pertinentes para o dia a dia de todos nós brasileiros. E ela tem uma visão coletiva. Sim. Mesmo porque, para entrar para a história, este governo só resta isso. Não conseguiria fazer a história de nenhuma outra forma, a não ser praticar esses atos de consenso nacional, de bem nacional. Que é cuidar das reformas. Exatamente. E a gente não pode esquecer também que, muitas vezes, o remédio que nos é dado, nós rejeitamos. Então, veja, se fosse plataforma política, reformar o Estado, reformar a lei trabalhista, a Previdência, se o candidato apresentasse tais plataformas, embora elas sejam ótimas, interessantes para as futuras gerações, de acordo com o que você fizer, o camarada não ia ser eleito. Então, o momento, embora ele tenha, se foi golpe ou não, como disse o Júnior, importa que ele está lá, sem popularidade alguma, mas apresentando inovações. Isso é importante. Então, a gente tem que aprender com isso também. Que às vezes o remédio pode ser amargo, mas ele é bom. Sim, para o futuro os resultados talvez sejam mais perceptíveis. Né? A gente não está aqui defendendo o governo A ou o governo B. Não. Nós temos que defender as reformas que são importantes para o país. Você citou uma importante, que é a trabalhista, que para mim é... Trabalhista que já no break também. E a tributária é a principal. Nós já vamos no break. Eu vou ter que fazer um intervalinho, mas na volta nós vamos tratar o que é essa pulverização da política nacional. Nós temos aí, neste ano, eleições, e nós temos um número muito grande de candidatos à presidência. Nós vamos tentar entender o que pulverizou nesse sentido. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo.
Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Estamos de volta com o nosso programa Ver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. O programa está passando muito rápido, está conosco o Júnior Bozella, é político, né? Foi candidato a deputado estadual com 50 mil votos. É interessante esse ponto e nós queremos aqui tratar de política e tratar daquilo que vai ser a nossa eleição neste ano. Estávamos aqui no intervalo debatendo, né? O programa é curto, não dá para falar muito, mas eu vou logo num ponto. O intervalo é ótimo. É ótimo, é. Se vocês pudessem assistir o intervalo, vocês iam gostar bastante. Mas eu vou num ponto importante aqui, que é essa questão de nos colocarmos na política de uma forma a fazer uma análise muito simples. Está pulverizado hoje, está espalhado. Não há ainda o registro das candidaturas, mas nós temos aí noticiado um número que eu nem sei quantos, não é? 10, 12 candidatos à presidência da República. E eu queria ouvir de vocês... Um baralho, né? É. Você tem várias opções de cartas. E aí? O que gerou, o que está gerando... Primeiro que há um descontentamento, está na cara de todo cidadão brasileiro, esse descontentamento generalizado, não é? Da política nacional. Talvez não do político, mas da política, da forma como essa política estava sendo desenvolvida, né? Porque essa questão de entender que todo político é igual, nós estamos aí punindo. E isso é positivo para o país. A corrupção é sistêmica, não é sistêmica para aquele que não faz parte daquilo. Então, está punindo. E a visão fora daqui, no mundo, é benéfica, no meu ponto de vista. Eu entendo assim. Mas aí nós estamos com o copo na metade. Ele está quase cheio ou ele está quase vazio? Qual é a visão que nós vamos dar para esse número enorme de candidatos? Olha, primeiro que o Júnior vai falar sobre isso com mais conteúdo e propriedade, mas o principal é o seguinte: a campanha política é que vai trazer essa depuração. Porque a pessoa se apresentar para candidato a presidente ou a governador, até mesmo para deputado ou senador, é uma questão até de dar o seu próprio nome para ser ou não colocado ali naquele cargo para fazer alguma coisa em prol daquilo que tem como objetivos, né? Mas a depuração verdadeira, ela vem dos debates, ela vem da campanha política, daquilo que é apresentado à população, e a gente vai ter uma mudança grande. Aliás, ela já veio na última eleição, que foi de prefeitos, né? Com relação à forma como vai ser feita a questão da propaganda eleitoral. Essa questão que me chama a atenção, que é o chamado fake news, a notícia falsa, que é o que está rolando por aí, e a promessa do ministro Fux de ser rigorosamente rígido. Que pode induzir as pessoas ao erro. É o erro, né? Nessas questões. Mas, e isso nós estamos tratando de conteúdo que a gente consegue identificar, identificável e identificado. Então, precisamos tratar as questões das redes sociais hoje com muita atenção. O que o Júnior tem para nos falar nessa questão dessa pulverização dos candidatos a presidente da República? Primeiro que eu entendo uma questão, né? Eu digo sempre também faço uma reflexão, não é a política que transforma o candidato em ladrão, é o nosso voto que transforma o ladrão em político. Porque a corrupção, ela é endêmica na sociedade. A corrupção não nasceu na política, a corrupção ela nasce na sociedade. Perfeitamente. Nós não podemos trazer para a política corruptos da sociedade. Então a gente se discute muito essa pulverização e depurar, né, separar o joio do trigo. É óbvio que na política isso acaba se tornando muito mais explícito. Quando você está lá tratando com a coisa pública, você cuida do dinheiro do contribuinte, etc.
Então, você traz médicos, advogados, engenheiros, enfim, pessoas habilitadas a se candidatar a um cargo eletivo, que vem de uma sociedade, pode ir lá e se filiar a um partido e disputar uma eleição e vir a ganhar. Que pode ser até um outsider, como se discute muito. O novo, a questão do novo. Eu acho que o novo não necessariamente está na idade, na imagem, mas principalmente nas ideias, nos costumes, nos bons costumes. O caráter inovador mesmo. O caráter inovador. Eu não costumo não generalizar absolutamente nada e nem ninguém. Mas assim, há uma lacuna hoje. Acho que fazer pré-julgamento, pré-condenação é muito arriscado. Aí a gente não pode nunca partir desse princípio. E hoje existe realmente uma pulverização, há uma pluralidade aí de nomes que estão sendo colocados, talvez por essa lacuna, por esse vazio que hoje encontra-se dentro do cenário político, por causa dessa insatisfação que tomou conta da população. E é onde essa eleição é uma das mais perigosas dos últimos tempos. Porque o brasileiro, nesse novo regime nosso, democrático, que é novo, né, após a redemocratização, enfim, a nova Constituição, as pessoas ainda estão amadurecendo para um cenário. Você vê quantos vice-presidentes assumiram, quantos impeachments nós tivemos. Você vê que isso é uma maturação que está acontecendo dentro de um cenário político. É evidente, se a própria política está sendo maturada, imagine a cabeça da sociedade do eleitor. Então, o cuidado que a gente tem que ter é justamente esse. É aquela retórica antiga, avaliar quem são os candidatos, o eleitor estudar, não vender o seu voto, não trocar o voto pela cesta básica, que é aquela história que o voto não tem preço, o voto tem consequência, e todos nós já testemunhamos uma série de consequências que envolve, às vezes, a gente escolher equivocadamente no clamor popular, na emoção das ruas. Às vezes o momento coloca você, olha, eu achei que eu encontrei um salvador da pátria, porque o discurso encaixa. Às vezes o discurso encaixa, eu já vi acontecer, eu passei por isso. Em uma semana a pessoa sair de 1% e chegar a tantos por cento. Por quê? Porque é aquela coisa, você está com tanto ódio guardado que você não consegue fazer uma análise, uma avaliação imparcial do cenário. Então, se você acaba tendo uma reação passional, é assim que acaba funcionando. E muitas das vezes você acaba errando. E quando você vota, eu falo muito para as pessoas, você está passando um cheque em branco para alguém, não é isso? Você está colocando uma pessoa X para falar em teu nome durante 4 anos. A oportunidade de você tirar vai demorar 4 anos. E durante esse período pode ser algo extremamente destrutivo. Que demore anos para ser recuperado. E para tirar é muito difícil. Vocês, na verdade, tocaram em pontos assim que são importantíssimos no cenário político, né? E quando a gente fala do lado de lá, é uma coisa, mas eu quero trazer agora para o lado de cá, do cidadão, não é? Porque a questão de quem votar, como votar, é ainda que precisa ser amadurecida num país como o nosso. Eu tenho 3 minutos de programa e nós vamos tentar, e eu vou botar uma batata quente no colo dos dois aqui, que estão hábeis para isso, né? A obrigatoriedade do voto, né? A obrigatoriedade do voto é algo que nos coloca refém do próprio voto. E é isso que às vezes eu tento entender, quero tentar entender com vocês. Eu não vou aqui me posicionar contra a obrigatoriedade do voto, quero ouvi-los. Eu tenho uma ideia nesse sentido, não é? E eu queria ouvir você, Rubens. Você acha que o país deve caminhar ainda com essa obrigatoriedade? É uma das últimas coisas para que a gente possa dizer que realmente vivemos numa democracia, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Se você for ver a análise da última eleição, a quantidade de abstenção, não só voto nulo, branco, mas de abstenção, cresceu assustadoramente. Porque as pessoas ou estão indignadas, não aguentam mais a política, estão fazendo errado, porque acho que a gente só pode transformar se participar, né? Mas não pode se dar obrigação a um direito. Olha, você tem direito, mas você tem a obrigação? Ou é direito ou é obrigação. Não pode ter essa confusão, senão fica uma coisa autoritária. Então, tem sim, nós temos que caminhar para o voto como um direito e não como uma obrigação, sem consequência se eu não for, porque a minha consequência é pior, como disse o Júnior, bom, se eu não votei e não interferi no resultado prático da eleição, eu vou ter que assumir as consequências do mesmo jeito daquele que votou, vamos dizer assim, errado, e exercer mal. Livremente a minha cidadania. Exatamente. Né? Pior que votar errado é não votar, é você ser omisso.
Perfeito. Isso é um problemão, porque alguém vai ganhar. E se você deixar isso correr solto, vai ganhar alguém que você não teve a chance de opinar, de escolher, ou até de tirar, de barrar. Porque eu vou votar no Querelo porque eu não quero o Rubens, ou vice-versa. Isso faz parte do cenário. Então as pessoas falam assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Como você não tem nada a ver com isso? Alguém vai ganhar a eleição, você vai ter que eleger. Não, tem a ver que com você isso. eleja alguém de bem. Porque vai sofrer as consequências acho que vai, disso, não tem O camarada não é de Marte, né? A gente que faz campanha, quer dizer, eu aprendi na minha vida que política não é profissão, é vocação. Eu, graças a Deus, todas as disputas que eu travei, dentro das minhas convicções, eu nunca precisei me curvar a nada e nem a ninguém, por ter estabelecido a minha independência profissional, financeira, ser empresário. Então isso é fundamental. Então eu tenho como chegar na rua, andar de cabeça erguida, encarar o eleitor e falar, no bom sentido, olha, se você tiver essa opinião, e eu faço isso muito nas feiras, nas minhas caminhadas, quando eu pego uma pessoa que fala, olha, eu não vou votar, aí eu fico maluco, porque você tem que votar, não é que você não é obrigado, não é porque a obrigatoriedade do voto, não é essa a questão. Você tem que participar. E a maturidade política é o X da questão. Porque eu acho que a falta da obrigatoriedade leva a exercício real da cidadania. Não sei se nós estamos prontos para isso. Mas... E aí que tá, o Rubens falou uma coisa importante. A abstenção é enorme no país. Quer dizer, então a gente praticamente não existe uma obrigatoriedade porque a multa é um negócio irrisório. Então, falta a maturidade política ainda da sociedade. Esse entendimento para que você realmente seja decisivo nesse processo de trazer pessoas de bem da sociedade para falar em seu nome dentro do único instrumento que é decisivo e resolve a vida das pessoas, que é a política. Muito bem, o programa acabou. Nós vamos trazer o Júnior Bozella novamente. O programa, quando discorre com assuntos que são interessantes, eles passam rápido mesmo. Rubens Moscatelli, suas considerações finais, por favor. Embora o tempo seja o mesmo, né? É mesmo, exatamente. Ele corre mesmo. Não, mas é importante sim a gente trazer essas questões de política, de cidadania, e é isso que o programa Viver em Condomínio sempre procura trazer para você que está aí nos assistindo. Até a próxima. Esteve conosco Júnior Bozella, vice-presidente estadual do Partido Social Liberal, PSL, vereador, ex-vereador, mas não tem ex, é vereador, continua, não está na legislatura, mas tem bastante experiência. Suas considerações finais, muito sucesso e esperamos que políticos novos tragam inovação para a política. Agradeço você pelo convite, a participação do Rubens, estou à disposição, acho que é importante essa cota de contribuição que vocês ajudam a dar para a nossa sociedade. Um prazer enorme e espero voltar em breve. É isso aí. Você que está nos assistindo, nosso programa é regional, programa que passa aqui na nossa cidade para você. O objetivo nosso é esse mesmo, levar para dentro da sua casa, para você que está nos assistindo, cada vez mais informações de como a gente pode exercer bem a nossa cidadania. Fiquem com Deus, continue com a programação da TV Com e nós nos veremos na próxima oportunidade. Até lá. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.